Vocês estão prontos para o preço da desonra? Kubidai Ryukenin. Quase que não sai o nome, minha gente. O tomador de promissórias. Essa é a tradução de Kubidai Ryukenin pelo mestre Hiroshi Hirata, minha gente. Hiroshi Hirata, o mangaka criador de Gekigais, histórias adultas, pé no chão, com realismo, sem água com açúcar, um negócio pesado, um negócio cru mesmo, pra você vai na tua cara. No caso aqui dessa história, vai cortando a sua cara, essa história de samurais e bushidôs. Minha gente, eu tô muito feliz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo porque eu tô trazendo aqui um clássico dos Gekigais. Esse, na verdade, essa história é mais um subgênero que o Hiroshi Hirata é especialista, que é o Jidaigeki, o nome, que são dramas históricos. No caso, dramas históricos japoneses. E aqui o nosso Hiroshi Hirata conta-nos a história do tomador de promissórias. As promissórias, gente, na época das guerras nipônicas por conquistas de territórios. O que seriam essas guerras? Eram guerras na época do Japão feudal, vamos dizer assim. E guerras são nada mais nada menos que uma organização lutando contra outra organização, assim por dizer, em busca de conquistar territórios novos para eles. Basicamente isso. E aí entra os soldados. Os soldados, eles não têm nenhuma rixa pessoal. Provavelmente em 99,9% dos casos, nenhum deles tem rixa pessoal. Eles mal se conhecem, são de extremos diferentes, sabe? Então, por que eles iriam matar uns aos outros? Simplesmente eles são mandados pelos seus superiores. E no meio dessas guerras acontecia algo muito curioso, e que esses soldados, eles faziam uma promissória de vida. Eles poderiam comprar a vida deles. Vou dar um exemplo. Tá lá na guerra, o soldado tá lá quase morrendo, ferido, está sendo derrotado pelo soldado inimigo, e aí ele pode fazer um para tudo aí. Poderia falar, espera, eu posso te dar dinheiro em troca da minha vida, mas por favor não me mate. E aí o soldado inimigo olhava assim e falava, nani. Ele não falava assim, provavelmente, mas ele ficava, dinheiro? Ah, que maravilha. E ele podia pedir a quantia de dinheiro que ele quisesse, qualquer dinheiro possível. Ele falava, tá bom, então eu vou cobrar esse dinheiro de você daqui a X anos. E eles assinavam uma promissória, pegava a mão com sangue do adversário, pá! E o soldado falava, daqui a, vamos supor, 10 anos eu vou voltar, eu vou saber onde você está, você me fala onde você vive e tudo mais, e eu vou voltar e vou cobrar a sua vida por X valores. E alguns valores eram abusivos, na verdade não, todos eram bem abusivos. Obviamente que eles cobravam um dinheiro gigante, né? Era óbvio isso. O cara, você acha que o cara não é malandro? Não, o cara é esperto. Na maioria dos casos era complicado, porque poderia haver fraudes, né? Ou o cara que fez a promessa poderia fugir, ir para outro lugar, se esconder, ou esse cara poderia estar muito rico e ter vários soldados protegendo ele, e ele falar, não vou pagar nada, sinto muito. Ou, sabe, isso com certeza isso acontecia. Assim como o oposto, às vezes o cara que cobrava um valor muito alto, ele poderia chegar lá
e falar, olha só, eu cobrei esse valor, mas eu quero mais do que isso, eu quero que você me pague, sabe? Enfim, várias coisas aconteciam. E é aí aonde entra o Kubidai Ryukenin, o Hanshiro, que é um exemplo, que é o nosso personagem principal. Esse é o tomador de promissórias. Isso era uma profissão naquela época, que era basicamente um cara que ia nos lugares cobrar essas promissórias, cobrar esse dinheiro. E, gente, é o seguinte, e nós vamos conhecer 6 histórias diferentes com o mesmo protagonista, ele passando por várias situações em que ele está cobrando essas dívidas, esse dinheiro. E essa era uma profissão ao mesmo tempo muito arriscada e que facilitava, digamos assim, para as pessoas ganharem dinheiro literalmente em cima da vida, da cabeça da pessoa, sabe? Para não matar a pessoa na guerra, que na maior parte do caso não tinha nenhuma rixa pessoal, ganhar um dinheirinho. E isso era muito comum naquela época. Muito comum mesmo, impressionante. Eu acho interessante que o Hiroshi Hirata, ele não tá só contando uma história de samurais e de luta, sabe? Ele tá contando uma causa, um fato específico da história do Japão, e ele faz uma desconstrução daquela mítica do samurai, que é um guerreiro honrado e que ele segue princípios, sabe? Que com certeza nos livros sobre samurais tem esse negócio do você viver a filosofia do samurai. Só que na prática, na vida real, a coisa é outra, né? Os samurais, eles são mais aqui uns cães de guardas dos shoguns, que são os donos de um lugar. Eles são os líderes de uma determinada localização. Eles são praticamente isso. O samurai, ele é um guerreiro, é um espadachim que tem um mestre que ele serve. E o nosso protagonista, ele é um bushido. O bushido não, ele pratica a arte da espada, só que ele não é obrigado a servir ninguém. Diferente também do Ronin. O Ronin, ele era um samurai, mas não é mais, porque agora ele não serve mais a nenhum mestre. Um samurai, ele tem que servir ao mestre, ele tem um mestre para ele servir. O Bushido não. O Bushido, ele não tem essa necessidade. A gente vai conhecer a história do Hanshiro. E, minha gente, por que eu tô falando disso daqui? Isso daqui é uma obra que foi feita em 1971, a primeira história das 6. E aí depois se transformou numa série. Isso daqui nunca teve no Brasil. Hiroshi Hirata não existia no Brasil. Até o ano que a editora Pipoca e Nanquim, que os meninos lançaram essa obra aqui. E eles são a editora do Hiroshi Hirata. Eles lançaram mais outras 3 obras, são 3 mangás gigantes dessa grossura aqui também, que em breve, um dia eu vou trazer aqui pro canal. E isso era uma coisa inédita no Brasil. E o nível do traço, gente, eu vou botar algumas imagens do traço aqui. É nível Lobo Solitário. Eu nunca li Lobo Solitário, eu sei sobre a obra, eu sei a importância dela, eu sei o nível do traço de Lobo Solitário, e isso daqui está no nível desta obra, dito por muitos como um dos maiores mangás já criados de todos os tempos. E o preço da desonra tá nesse nível, gente. E que mangá! Eu acho que é um dos melhores mangás já publicados aqui no Brasil, tranquilamente, junto com Akira, Lobo Solitário e entre outros mangás maravilhosos também, porque isso aqui é uma aula, um traço e uma narrativa e uma lição de vida.
O Hiroshi Hirata, ele mostra nessa história aqui uma lição de moral e de caráter. Como o ser humano, ele não é preto no branco, ele é muito tridimensional. Nós somos... O mundo não é preto no branco. O mundo, eu já falei várias vezes aqui em vídeos no canal, nós somos cinzas. Cinzas no sentido de misturado, nós oscilamos por esses lados. E essa obra mostra isso, mostra que aquilo que parece ser uma coisa boa e honrada, na verdade ela pode ser podre e vergonhosa, sabe? E o nosso protagonista, o Hanshiro, que protagonista? O cara para ser um tomador de promissórias, ele tem que ser um espadachim extremamente habilidoso, e ele é muito. As cenas aqui do mangá, os desenhos dele lutando com a arte da espada é sensacional. Ele tem duas katanás, que são as espadas lá do Oriente, do Japão. É sensacional. As cenas de luta, as cenas de batalha são muito, assim, são incríveis. Tem uma das histórias aqui que é Os 11 Bandidos. É uma das melhores histórias aqui. O cara, isso não é nenhum spoiler, né? Eu não vou contar o desfecho da história nem as motivações da trama, mas ele luta contra 11 bandidos para tomar uma promissória. Só que uma promissória, ele luta contra 11 bandidos. E ele não arrega não, ele não chama amiguinho, não, ele chega lá e fala: é aqui, ó, meu filho, meus amigos, vamos lá, eu tô aqui para tomar essa promissória, a gente vai resolver essa parada aqui agora. O bagulho é doido aqui. Não tem Gente, o pau come bonito aqui nesse mangá. E são histórias que são um soco no estômago, sabe? Porque eles mostram até que nível vai a honra e a moral do ser humano aqui. Ainda mais na sociedade japonesa, naquela época de guerras, pós-guerras, abusos de autoridade, que no caso para você tomar promissórias, sabe? Você precisa pagar pela sua vida, sabe? É uma coisa muito louca de você pensar, sabe? É um negócio, assim, inacreditável. E esse mangá, ó, ele dá uma aula sobre esses conceitos que eu disse. Você depois que lê esse mangá, você sai pensativo, sabe? Você sai com um sentimento de: caramba, como o ser humano é cruel. O quanto vale a vida do ser humano? Quanto vale a nossa vida? Será que é isso? Vale o que? Sei lá, um exemplo do valor de dinheiro aqui desse mangá: 50 reais, 100 reais, 1000 reais? Será que a vida tem um valor em espécie? Obviamente não, né? O valor da vida é inestimável, mas o ser humano, para conseguir dinheiro e pela ganância, é capaz de tudo. Ainda mais numa época em que a pobreza e a escassez era um negócio estratosférico. Só os shoguns, os imperadores, líderes, eles tinham um poder muito maior do que um simples camponês, pai de família, mãe, enfim. Mas isso aqui é maravilhoso. A melhor história, a que eu mais gostei, foi a história do pai e do filho. Tem uma história aqui, eu vou falar brevemente. O pai, se mostrando muito honrado para o seu filho, ele participou de uma guerra e tudo mais, e sobreviveu, voltou para casa, vivo. E ele sempre contava para o filho os atos heróicos dele na guerra e tudo mais, ele sobreviveu. O filho sempre admirou muito o pai. Só que aí o Hanshiro entra nessa história e ele quer conversar algo com o pai. Para bom entendedor, eu nem preciso dizer o que, né? Se o Hanshiro vem conversar, vem falar alguma coisa com você, é porque ele quer cobrar de você. E o preço não é baixo, ele é alto. É a sua vida. A relação do pai e do filho a partir daí, cara, é um negócio você fica triste. Você olha e fala: caramba, que
Nanquim. E o Ranchiro no final, ele dá uma aula de moral, de caráter, porque ele não é uma pessoa ruim, não. Ele é um cara que ele vai muito pelo justo, sabe? Mesmo ele praticando atos assim questionáveis, ele vai por uma linha do justo, sabe? Não, eu vim aqui fazer o meu trabalho, eu vou fazer da forma certa, da forma justa. E ele consegue fazer isso aqui nesse mangá. E é um personagem que você fica admirado. Você até quer, depois que você termina de ler isso daqui, apesar de ser bem grande, você quer ver mais. Isso passa rápido, você lê isso rápido, porque você quer mais. Você quer ver mais desse personagem incrível que é o Ranchiro. O legado que o Hirata deixou pra gente com essas histórias, que ele fez muita coisa, que vai ser lançado aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim. E o Hirata, ele faleceu em dezembro de 2021 e, assim, ele deixou um legado poderosíssimo e forte. Ele já deu em várias entrevistas que quando ele falava que quando ele queria fazer uma história, ele não gostava de criar mangás com muita frequência, sabe? Ele gostava de fazer coisas assim, no tempo dele, porque ele nunca gostou muito de mangá, pelo que ele falou em entrevistas. Mas ele falava, mas quando eu criava alguma coisa, eu queria criar algo que marcasse. Uma coisa assim, que marcasse você pelo resto da sua vida. E olha, vou dizer o seguinte, ele consegue, com folga. Gente, leiam O Preço da Desonra, leiam esse mangá com esse traço e esse... Ó. Gente, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixem um like, compartilhem, ativem o sininho, porque esse é um universo pop, minha gente, um universo pop. Finalmente eu trouxe algo que não é terror, eu trouxe algo de qualidade, feita pela editora Pipoca Nanquim, que não é de terror, minha gente, não é terror. Vem com marcar, olha só esse marcador de página, o capricho dessa editora é maravilhoso. E eu quero saber uma coisa, vocês já ouviram falar do Hirata? Se já ouviram falar, coloque aqui nos comentários. Se não, leiam, porque é uma obra maravilhosa, minha gente. E eu vou trazer mais obras diferentes, relacionadas a várias coisas diferentes, além do terror. Olha, já estamos em fevereiro. Estamos no mês de fevereiro. Será que eu devo trazer, então, um autor que eu sempre vou trazer todo mês? Vai ser terror de novo. Será? Eu só sei que ele é o rei do terror. É isso, galera! Fiquem espertos para mais vídeos no Universo Pop. E é isso aí!